Oi, pessoal. Eu gostaria de desejar uma feliz entrada de 2011 para vocês. Eu gostaria de dizer que nós nunca devemos esquecer da nossa esperança, a esperança de Israel em todos os anos novos. Shana Továs é o Senhor. E esperança é exatamente aquilo que todos nós precisamos aprender e muitas vezes somente o tempo ensina. Mas não há nada mais confortável do que a gente entender que precisa ter esperança. Jeremias, em meio às lamentações de tudo que estava acontecendo, ele entendeu e ele disse: bom é ter esperança e aguardar pacientemente a salvação do Senhor. Então, o tempo, eu acho que tem mais a ver com esperar, com esperança e com a plenitude de Deus do que propriamente com uma mera passagem. O que há de novo mesmo é sempre o velho, que é Deus fiel, o eterno, cumprindo sempre. Não é novidade. Deus cumpre, Deus cumpre. Deus cumpre o tempo. Deus cumpre o tempo de tal forma que Ele mesmo criou o tempo, Ele mesmo nos agendou, como a gente lê no Salmo 139, e como a gente também vê nos profetas. Deus determinou o dia em que Ele vai restaurar seu povo. Deus determinou. Lá em Miqueias 7, Deus fala nisso. Lá também em Joel, Deus fala nisso. Joel 3. Deus diz que justamente porque Ele habita em Sião, Ele vai restaurar o seu povo. Deus quer o seu povo na sua terra, a terra que Ele deu. Isso significa uma shalom, uma paz, uma tranquilidade, algo que o mundo não tem experimentado em toda a sua plenitude. Mas é exatamente isso que Deus tem para a sua herança, que somos nós. E como nós somos herança, somos preciosos para Deus. Como a gente lê ali também em Joel 3, o Senhor mesmo, Ele restaura a nossa sorte, a nossa herança nele. E a gente vê, por exemplo, hoje, que na educação o nosso sistema ainda é bastante helenista, porém nós temos que voltar para a educação da pedagogia de Jesus. E eu tenho visto muitas notícias sobre educação, nós temos trazido para que estejamos informados do que acontece no mundo. E nós estamos também muitas vezes observando os tipos de leis que estão tocando a educação. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é para o fato de que uma coisa nós precisamos aprender com o profeta Moisés, que deixou também tudo registrado, e sabe que Jesus amou tudo que Moisés escreveu. Jesus amou a palavra dos profetas que os escribas transmitiram. E nessa palavra que Jesus amou, que Jesus relembrava, que Jesus leu, que Jesus citava, nessa palavra nós temos o que nós precisamos para a instrução de todos os anos.
E não importa o plano que você tenha, se no seu plano você não incluir que você pretende educar a futura geração em princípios que temem a Deus, princípios que mostram a sabedoria de temer ao Senhor, nós podemos ter certeza de que não estaremos cumprindo a responsabilidade generacional de cada um de nós, como povo, como nação, como mundo. E sobre isso nós lemos em Miqueias capítulo 6 também, nós lemos que Deus se ira com isso. Deus não aceita que nós sejamos vendidos. Deus não quer um povo que não tem educação própria. Deus não quer um povo que depende da boa vontade de ninguém para ter educação. Deus exige que o seu povo seja livre na educação. E relembrando os princípios que nós precisamos rever, não são quaisquer princípios, são princípios que regem nações. E isso nós temos ouvido falar e nós pensamos que ficou para o passado, mas uma coisa é certa: quando Deus cita a sua palavra, como Jesus citou algumas vezes, isso significa realização. E a realização que eu desejo para a sua vida nessa passagem de ano é a realização de Deus na sua vida. A realização da palavra que Deus prometeu, que depende da sua obediência. Existe também o cumprimento do tempo de Deus, como Jesus quando leu ali em Isaías 61, que aquela palavra estava cumprida nele, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele para cuidar dos mais humildes, para cuidar dos mais necessitados, mais pobres, dos quebrantados, dos que precisavam. Jesus disse: eu vim para os que precisam de médico. E na comissão de Jesus, o teste de avaliação, o Enem de Jesus vai ser esse. Estava enfermo, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Com fome, você me deu de comer. Com sede, você me deu de beber. E isso tem que incluir o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque as palavras de Jesus são espírito e vida, e se nós estamos negando essa palavra, nós estamos negando a educação completa, nós estamos negando o suprimento completo, holístico. Então nós, como povo de Deus, principalmente, que dizemos que somos esse povo pela fé, pela promessa a Abraão, a promessa da fé, os filhos da promessa somos nós. Nós dizemos que somos. Mas se nós não estamos cumprindo, então nunca haverá realização em nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. É isso que eu estou começando a vislumbrar pela palavra de Deus. Jesus beija a sua palavra. E muitas vezes nós dizemos assim: eu estou apaixonada, Jesus. Sou apaixonada por ti. Eu, por exemplo, eu amo beijar a minha Bíblia. Quando eu amo muito uma palavra, eu vejo a glória de Deus naquela palavra, eu beijo a minha Bíblia. Tem uma passagem muito interessante que diz: beijai o filho, para que Deus não se ire. E, na verdade, Jesus, ele assinava a própria palavra, que ele podia, mas não somente ele testificava de si mesmo, o Espírito Santo testificava dele, o Pai testificou dele. Ele cumpria. Jesus cumpria. O que eu quero dizer é isso: não haverá realização na sua vida se Jesus não tem nada a ver com o seu ano novo. Se Jesus não tem nada a ver com o seu 2011,
você vai permanecer uma pessoa que não cumpre a missão da vida. Seja qual for o tempo que passe, seja como for que você passe o tempo, você não vai receber aquilo que se chama a satisfação para si mesmo. A satisfação de ver cumprido o sonho de Deus por você. De ver cumprido o seu próprio sonho por você mesmo. E é por isso que os nossos sonhos precisam se materializar no sentido real do que significa sonhar. Ninguém faz planos irreais. Ninguém diz, eu vou ficar milionário, sem projetar um plano de negócio. Mas nós que temos o negócio do Pai, e sabemos que esse é o negócio lucrativo, porque o lucro desse negócio do Pai, não falando em comércio, é vida, é sabedoria que salva, é libertação, é realização verdadeira, de pleno significado. Então eu estava lendo ali, quando Deus chama a atenção, e Deus diz que vai levar as nações para o Vale de Josafá, e no Vale de Josafá as julgará, pelo que fizeram afastando o povo do seu território. Nós falamos muito sobre migração, nós vemos as pessoas deixando as suas terras tristes, o homem do campo deixando o campo, porque só na cidade há meio de vida. Não é assim que Deus vai restaurar o seu povo. Mas quando Deus restaurar o seu povo, Deus vai fazer exatamente da maneira que Ele citou. E é interessante, eu estava lendo na versão ASV, que Deus diz assim, que Deus tem um tempo apontado, é dizer, um tempo agendado. E em outra tradução a gente lê que Deus vai citar. E Deus está fazendo um pronunciamento à cidade. Deus vai citar. Mas isso significa, lembra que eu disse na minha palavra que eu faria assim, assim. Chegou o tempo determinado. É isso que significa ali em Miqueias 6:9. Então Deus não cita a sua palavra à toa, e nem os seus profetas. Uma citação da palavra de Deus traz poder de realização. E essa citação, ela é para o cumprimento dos tempos. A plenitude dos tempos é isso, é o cumprimento. Deus determinou um tempo para aquela coisa, mas o tempo mais precioso para Deus, eu creio que é justamente o tempo da restauração. É o tempo quando, pela sua fidelidade, o seu povo estará na posição que precisa estar. Porque o seu povo é a sua herança. E ele é a herança do seu povo. O bem precioso, o segular, nós somos segular de Deus, porque não somente somos preciosos, mas somos um dom particular, um despojo particular, porque cada vitória na nossa vida, cada vida que chega ao fim no seu combate vitoriosamente, é para Deus um segular. E cada vida que passa, como Jesus disse, ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Ao que perseverar até o fim. O que perseverar até o fim será salvo. E quando será o fim? A pergunta que Jesus disse, não cabe a mim. Foi o Pai que determinou o tempo. Jesus disse isso justamente no dia que ele, depois de ter ressuscitado, subiu aos céus. Depois que derramou sobre os apóstolos o dom que o Pai derramou do Espírito Santo,